Fotos de soldados americanos sorrindo ao posar com prisioneiros humilhados na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, causaram choque mundial. O relatório do Pentágono sobre o escândalo de abuso na prisão de Abu Ghraib revelou detalhes perturbadores. Essas imagens vazadas fornecem um vislumbre não filtrado do mundo oculto da vida militar, mas não são as únicas por aí. Junte-se a nós enquanto exploramos tudo, desde a bandeira nazista exibida na Austrália, até o fracasso da Guarda Real Britânica em 20 fotos militares vazadas que não deveriam ser vistas. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Os gulags da Coreia do Norte. No mundo secreto da Coreia do Norte, a existência de gulags ou campos de trabalho forçado sempre foi uma realidade sombria e oculta, só vindo à tona por meio de fotografias vazadas e testemunhos de desertores. Esses vislumbres arrepiantes dentro dos gulags da Coreia do Norte revelam um sistema projetado não apenas para punição, mas para controle total sobre a população. As imagens vazadas e os relatos de fugitivos descrevem condições duras e desumanas, com prisioneiros sujeitos a torturas extremas, fome e trabalho forçado. Por exemplo, os campos são cercados por cercas elétricas altas, e a vida dentro deles inclui habitações superlotadas e condições de trabalho brutais. Um dos campos mais notórios é o de Yodok, conhecido por abrigar dezenas de milhares de prisioneiros, incluindo mulheres e crianças. Muitos desses detidos são presos não apenas por suas ações, mas pelos supostos crimes de seus parentes, sob a política de culpa por associação. Essa política draconiana visa incutir medo e obediência na população norte-coreana, mostrando que a dissidência, mesmo em nível familiar, não será tolerada. O objetivo desses campos vai além da simples prisão. Eles servem como um aviso sombrio para o povo norte-coreano sobre as consequências da desobediência. Da dissidência, a severidade do controle do regime é refletida nos métodos de tortura descritos por prisioneiros anteriores, como a tortura da pomba, onde as vítimas são imobilizadas em posições dolorosas por longos períodos. Outros métodos incluem espancamentos, abortos forçados e execuções por fuzilamento, todos projetados para quebrar o espírito dos prisioneiros e desencorajar qualquer pensamento de rebelião ou fuga. Número 2. OVNI da Marinha. O encontro misterioso no início dos anos 1970. Uma série de fotos tiradas do submarino USS Trang capturou o que parecia ser um objeto voador não identificado, OVNI, sobre o Oceano Ártico. Essas imagens, que surgiram publicamente décadas depois, causaram grande curiosidade e debate entre entusiastas de OVNIs e céticos. As fotos vazadas de março de 1971 mostram um grande objeto em forma de cigarro pairando e depois submergindo nas águas árticas. O misterioso evento ocorreu durante uma missão militar e científica rotineira em algum lugar entre a Islândia e a ilha Jan Mayen, no Atlântico. A qualidade das fotografias é notavelmente clara, em comparação com as imagens típicas de OVNIs, o que aumentou a intensidade do interesse público na época do avistamento. Na ocasião, o USS Trang estava sob o comando do contra-almirante Dean Reynolds Sackett Jr. As fotografias foram marcadas como Top Secret e incluíam advertências de sanções criminais por divulgação não autorizada. Número 3. Abu Ghraib. Uma mancha sombria na conduta militar. Em abril de 2004, o mundo ficou chocado quando fotografias foram vazadas mostrando o abuso de prisioneiros na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, por parte de pessoal militar do ZNUA. Essas imagens revelaram cenas horríveis, onde os detentos foram submetidos a tratamentos desumanos e tortura. Isso foi um escândalo global e a reavaliação das práticas militares do ZEUA no Iraque. O tratamento e a tortura de prisioneiros iraquianos geraram indignação mundial e provocaram uma séria reavaliação das práticas militares dos Iraque no Iraque.
As fotografias mostraram soldados americanos humilhando e torturando prisioneiros iraquianos de várias formas perturbadoras, incluindo abuso físico, degradação sexual e tortura psicológica. Os soldados foram vistos posando com prisioneiros que estavam nus, empilhados em pirâmides humanas ou com capuzes e fios simulando eletrocuções. As consequências do escândalo incluíram a acusação de vários militares, que enfrentaram a justiça militar. 11 soldados foram eventualmente condenados por crimes relacionados ao abuso em Abu Ghraib. Apesar dessas ações, muitos criticaram o nível de responsabilidade, argumentando que oficiais de patente mais alta e formuladores de políticas que permitiram ou endossaram essas práticas não foram devidamente responsabilizados. O escândalo de Abu Ghraib permanece uma mancha significativa na reputação das Forças Armadas dos Houthi Abu Zeneika e um lembrete sombrio do potencial de abuso em zonas de conflito. Número 4. Selfies militares russas. Exposições não intencionais na era digital. Até as selfies mais inocentes podem se tornar incidentes internacionais, como evidenciado por uma série de fotos vazadas de pessoal militar russo. Essas não eram apenas selfies comuns, mas imagens que, sem querer, expuseram as operações militares secretas da Rússia. O escândalo começou em 2014, quando Melanov, um soldado russo, postou uma selfie que revelou sem querer a localização e a atividade das forças russas na Ucrânia. Essa imagem mostrava a entrega de foguetes Grad para rebeldes pró-russos, contradizendo a posição oficial da Rússia de não envolvimento no conflito. Essa única foto gerou uma grande repercussão, destacando as consequências não intencionais de fotos com geotags em áreas sensíveis. O problema de soldados compartilharem fotos pessoais online não é exclusivo da Rússia. Muitos exércitos ao redor do mundo enfrentam desafios para equilibrar a expressão pessoal e a segurança operacional na era das redes sociais. O risco de divulgar inadvertidamente informações sensíveis é maior do que nunca, tornando crucial para as organizações militares educar seu pessoal sobre as possíveis repercussões de suas atividades online. Número 5. Tortura pelo regime de Assad. Os horrores revelados em 2014 por uma série de fotos chocantes, conhecidas como as fotos de César, foram vazadas, mostrando a extensão aterradora da tortura e dos abusos dos direitos humanos sob o regime de Assad na Síria. As fotos foram contrabandeadas por um desertor chamado César, que trabalhava como fotógrafo militar, documentando as mortes de detentos nas prisões sírias. Depois de tudo o que fez para expor o que o regime havia feito, mais de 50.000 imagens mostravam tortura sistemática, fome e execuções. As imagens mostravam principalmente homens com idades entre 20 e 40 anos, muitos dos quais estavam extremamente magros devido à desnutrição severa. Um método comum de tortura eram as vítimas com sinais de espancamentos brutais, sufocamento e outras formas de abuso violento. O papel de César exigia que ele fotografasse até 50 corpos por dia, catalogando a brutalidade do regime. Seu depoimento, junto com as fotografias, forneceu evidências cruciais para organizações internacionais de direitos humanos e promotores de crimes de guerra. As imagens mostravam detentos com rostos côncavos e membros magros, doenças de pele devido a condições insalubres e ferimentos indicativos de maus tratos severos. O regime de Assad sempre negou essas acusações, apesar das evidências esmagadoras. Os esforços internacionais para responsabilizar o regime incluem queixas criminais e chamadas por justiça de organizações como a Human Rights Watch e o Centro Europeu para os Direitos Humanos e Constitucionais. Número 6. Ataque Apache. Em 2010, o Wikileaks divulgou um vídeo classificado que se tornou um momento crucial na discussão sobre a conduta militar e a responsabilidade. A filmagem, de 12 de julho de 2007, mostrava um helicóptero Apache do Sinoar Newa disparando contra um grupo de pessoas em Nova Bagdá durante a insurgência iraquiana. Não era apenas qualquer grupo,
As pessoas-alvo incluíam 2 jornalistas da Reuters entre uma dúzia de vítimas. A divulgação levantou sérias questões sobre as regras de engajamento e a proteção de jornalistas em zonas de guerra. O vídeo, conhecido como Assassinato Colateral, começa com a tripulação do Apache, rastreando insurgentes suspeitos. No entanto, entre os alvos estavam os jornalistas Namir Noailly e Sed Chog, carregando equipamentos que foram confundidos com armas. O exército teve uma justificativa, que foi de que a tripulação do helicóptero acreditava estar enfrentando insurgentes armados, e não civis ou jornalistas. No entanto, o lançamento do vídeo gerou um debate generalizado sobre a transparência das operações militares e o tratamento de não combatentes em zonas de conflito. Número 7. A equipe de assassinato. Em 2010 e 2011, um capítulo assustador se desenrolou nas operações militares do Zelermil no Afeganistão, trazido à tona de maneira chocante pela revista Rolling Stone. Esse episódio envolveu um grupo de soldados americanos que se autodenominavam Kill Team, equipe de assassinato. Esses soldados, parte da 3ª Patrulha da Companhia Bravo do 2º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria e da 5ª Brigada, cometeram assassinatos a sangue frio de pelo menos 3 civis afegãos. As fotos vazadas mostraram soldados posando com os cadáveres desses civis inocentes, grotescamente celebrando suas mortes. As imagens confirmaram os piores temores sobre elementos desonestos dentro do exército e geraram uma grande indignação tanto nacional quanto internacional. Elas mostraram jovens em uniforme sorrindo e dando joinhas ao lado dos corpos, transformando crimes de guerra em troféus macabros. Após os vazamentos, o Pentágono foi forçado a controlar os danos, admitindo os horrores e prometendo justiça. As investigações levaram à identificação de figuras-chave nas fotos, com o Pentágono reconhecendo uma falha sistêmica que permitiu que tal comportamento prosperasse sem controle. No final, vários soldados foram processados, com o líder do grupo recebendo uma sentença de prisão perpétua, embora muitos sentissem que a responsabilização mais ampla ainda fosse insuficiente. Este incidente continua sendo um lembrete claro da necessidade de fiscalização rigorosa e do potencial de decadência moral em zonas de conflito prolongado. Número 8. Armas eletromagnéticas chinesas. Em uma revelação impressionante, destacando o avanço da tecnologia militar, surgiram fotos vazadas mostrando um navio de guerra chinês equipado com o que se acredita ser um canhão eletromagnético. Isso marcou um marco significativo, já que a China parece ser a primeira nação a instalar tal arma em uma embarcação naval, escalando a corrida global armamentista, particularmente no campo das armas eletromagnéticas. As imagens revelaram o navio de desembarque da classe Tipo 0723 Haiyangshan no estaleiro Wang, equipado com um dispositivo grande em forma de cano na sua proa, identificado pelos analistas militares como um canhão eletromagnético. Esta tecnologia usa a força eletromagnética para lançar projéteis a velocidades muito superiores às de armas convencionais, capazes de atingir alvos a até 300 km de distância com precisão sem precedentes. Os canhões eletromagnéticos representam uma mudança revolucionária na tecnologia militar. Ao contrário das armas tradicionais que utilizam pólvora, esses canhões utilizam campos magnéticos gerados por correntes elétricas poderosas para acelerar os projéteis. Projéteis a velocidades incríveis permitem maior alcance e poder destrutivo, além de reduzir os custos operacionais devido ao uso de eletricidade em vez de propelentes químicos caros. O desenvolvimento e a implementação de tais armas poderiam alterar significativamente a dinâmica da guerra naval, oferecendo uma vantagem estratégica para a nação que aperfeiçoar essa tecnologia. As implicações de uma arma como essa são profundas, pois prometem uma mudança dramática na guerra naval, oferecendo não apenas alcance incrível, mas também custos reduzidos de munição e maior velocidade no engajamento, tornando as defesas navais tradicionais potencialmente obsoletas. O desenvolvimento da tecnologia eletromagnética pela China
para uso militar indica um salto significativo em suas capacidades navais, podendo alterar o equilíbrio de poder no mar. Esse avanço gerou grande interesse e preocupação entre as potências militares globais, destacando o ritmo acelerado da inovação tecnológica na guerra moderna. Número 9. Rebeldes sírios. Fotos vazadas, antes secretas, agora revelam que forças do Zircaqueconeua e do Reino Unido estavam ativamente envolvidas no treinamento de rebeldes sírios. Esta revelação surpreendente confirmou especulações de longa data sobre o envolvimento militar ocidental no conflito sírio. As imagens mostram treinadores do Zilafai e do Reino Unido trabalhando de perto com os rebeldes sírios, compartilhando táticas, manuseando armamentos e até relaxando juntos, momentos que retratam uma parceria crescente entre as forças ocidentais e os combatentes sírios. O conflito sírio tem sido uma das guerras mais complexas e multifacetadas da história recente, envolvendo várias facções e atores internacionais. O envolvimento das forças ocidentais no treinamento de rebeldes sírios foi parte de uma estratégia mais ampla para combater o ISIS e outros grupos extremistas na região. Esses programas de treinamento visavam melhorar as capacidades das forças locais, permitindo-lhes defender melhor seus territórios e enfrentar ameaças insurgentes. Essa parceria não se limitava ao desenvolvimento de habilidades militares, mas foi crucial na luta contra o ISIS, oferecendo suporte estratégico a grupos como o Novo Exército Sírio. O treinamento ocorreu de forma clandestina para evitar o escrutínio internacional e as consequências políticas, refletindo o delicado equilíbrio entre assistência militar e as repercussões geopolíticas. O surgimento dessas fotos forçou uma mudança nas narrativas oficiais, de negações absolutas para um reconhecimento relutante desses engajamentos militares. Esta revelação sublinhou as complexidades das alianças militares internacionais e a natureza secreta de muitas operações modernas de guerra. Número 10. Adoração quase fatal. Uma ocorrência quase fatal no mar. Fotos granuladas em preto e branco apareceram no site gap.com. No entanto, após verificação pelo site naval Stars and Stripes, ficou claro que essas imagens capturaram um momento de tirar o fôlego, um quase acidente entre dois poderosos navios de guerra, o USS Decatur e o navio de guerra chinês Lono. Esse tenso encontro aconteceu no Mar do Sul da China, um ponto quente de manobras navais devido a disputas territoriais. A situação se escalou quando o navio de guerra chinês foi enviado para interceptar o USS Decatur, que havia navegado em águas disputadas próximas às ilhas Spratly. De acordo com a Marinha dos Isfanaíriwa, o Lono se aproximou de forma agressiva. Perigosamente próximo, a apenas 45 jardas de distância, isso forçou o USS Decatur a fazer uma manobra rápida e decisiva para evitar uma colisão. O que torna essas fotos vazadas tão alarmantes não é apenas a proximidade dos navios de guerra, mas a clara indicação de uma escalada das tensões em uma região crítica para o tráfego marítimo internacional. As imagens servem como um lembrete contundente dos altos riscos envolvidos nas operações navais em águas contestadas e da importância de manter canais de comunicação abertos para evitar conflitos. Número 11. O exército de Kim Jong-un. Em uma rara visão dos assuntos militares tipicamente encobertos da Coreia do Norte, fotografias vazadas revelaram tanto o estado antiquado de seu equipamento militar, quanto as condições rigorosas sob as quais seus soldados operam. Essas imagens, que surgiram apesar das estritas proibições de fotografia do exército norte-coreano, mostram uma série de situações incomuns e graves. Uma das revelações mais impactantes dessas fotos vazadas é a imagem de soldadas realizando exercícios de treinamento de salto alto. Além disso, há imagens mostrando soldados dormindo às margens das estradas, destacando as condições exaustivas sob as quais operam. Outras fotografias mostram soldados amontoados em veículos projetados
para metade de sua capacidade e tentando reparar caminhões militares quebrados. Isso não apenas ilustra os desafios logísticos enfrentados pelo exército norte-coreano, mas também sua dependência de equipamentos obsoletos, incluindo veículos movidos por geradores de gás de madeira, uma tecnologia amplamente abandonada desde a Segunda Guerra Mundial. A situação é tão grave que o material militar, incluindo tanques e veículos blindados, está supostamente com até 50 anos de idade, com a Força Aérea Norte-Coreana pilotando jatos quase tão antigos. Essas condições alarmantes destacam as lutas contínuas dentro das Forças Armadas da Coreia do Norte, pintando um quadro sombrio dos desafios enfrentados por seus soldados. Número 12. Falha no lançamento de míssil iraniano. Em agosto de 2019, uma falha no lançamento de um míssil iraniano capturou a atenção global, especialmente devido à liberação inesperada de uma imagem classificada pelo então presidente dos Israel, Donald Trump. O incidente ocorreu no Centro Espacial Imam Khomeini, em Semnan, Irã, onde um foguete explodiu na plataforma de lançamento. Essa falha marcou o terceiro incidente desse tipo para o Irã apenas naquele ano. A foto vazada, postada por Trump no Twitter, mostrava imagens detalhadas dos danos, incluindo vistas de suportes danificados e veículos ao redor do local de lançamento. A imagem era tão detalhada que gerou preocupações entre especialistas militares e de inteligência, que temiam que revelar imagens com tal resolução pudesse expor capacidades críticas de vigilância dos El-Pará. O satélite responsável por capturar essas imagens detalhadas era o USA-224, um satélite de reconhecimento conhecido por suas capacidades avançadas. Este satélite é equipado com um espelho óptico de 2,5 metros de largura, capaz de capturar imagens com extrema precisão do espaço. A resolução dessas imagens é significativamente maior do que a disponível em satélites comerciais, que geralmente têm resoluções limitadas a 25 centímetros. A imagem liberada por Trump mostrava objetos tão pequenos quanto 10 centímetros de diâmetro, destacando as impressionantes capacidades dos satélites espiões dos Israel. Número 13. Mulheres da Força de Defesa de Israel. Expressão pessoal controversa. Alguns anos atrás, uma polêmica envolveu as mulheres da Força de Defesa de Israel, IDF, quando vários soldados vazaram fotos delas mesmas online. Essas imagens, não em seus uniformes militares padrão, mas em poses e roupas que geraram um grande debate, atraíram atenção mundial. As mulheres, enquanto estavam em serviço ativo, criaram uma conta no Instagram, exibindo fotos onde usavam biquínis ou roupas mínimas, muitas vezes posando com suas armas militares. Essas fotos rapidamente atraíram atenção, não apenas pelo conteúdo, mas também pelas implicações que carregavam. O governo israelense estava particularmente preocupado, pois as imagens eram vistas como inadequadas para a imagem militar e contrárias aos padrões esperados dos membros do serviço. Apesar da desaprovação do governo, os vazamentos continuaram. Críticos argumentaram que as jovens mulheres, obrigadas a servir no mínimo 2 anos no exército a partir dos 18 anos, estavam apenas se expressando em seu tempo pessoal limitado, tentando recuperar um senso de normalidade em suas vidas restritas pela disciplina militar. Esse incidente gerou uma conversa mais ampla sobre o equilíbrio entre a liberdade pessoal e a conduta profissional no exército, destacando os desafios enfrentados pelos membros do serviço na era digital. Número 14. Sacrifício do soldado. Em uma impressionante demonstração de adaptabilidade que apenas os soldados podem compreender, uma foto recentemente vazada online mostra um momento extraordinário de um exercício de treinamento. Esta imagem intrigante captura um soldado transformando-se em uma plataforma improvisada, curvando-se para oferecer suas costas como uma base estável para um atirador de elite. Isso não é apenas engenhosidade, é a engenhosidade militar em sua melhor forma. A fotografia captura uma solução única, mas prática,
em um momento de necessidade. Por que não havia apoio adequado para o atirador de elite? Os detalhes são incertos, mas é evidente que a necessidade despertou a criatividade. O soldado que serve como plataforma humana tem uma expressão de concentração misturada com um toque de confusão, talvez ponderando a estranheza de sua posição. Enquanto isso, o atirador de elite mira, focado na tarefa em mãos. O treinamento militar frequentemente envolve pensar rápido e encontrar soluções rápidas para problemas inesperados. Esta foto destaca a importância da improvisação e do trabalho em equipe, em situações de alta pressão. Os soldados são treinados para se adaptar ao ambiente e usar os recursos disponíveis para atingir seus objetivos. Este momento, capturado pela câmera, exemplifica o tipo de raciocínio rápido e cooperação essenciais nas operações militares. Imagens como essa fornecem um raro vislumbre da engenhosidade militar em ação e suas realidades do dia a dia na vida militar. Eles revelam o lado humano dos soldados, destacando sua resistência, criatividade e camaradagem. Esta foto, embora humorística e não convencional, ressalta o treinamento sério e a dedicação exigidos para se preparar para cenários reais de combate. É um testemunho da engenhosidade e criatividade que os soldados devem possuir para ter sucesso em suas missões. Número 15. O fracasso do S-300 da Rússia. Um erro de míssil no campo da tecnologia militar. Nem todos os testes terminam com sucesso. Um exemplo marcante é a falha do míssil S-300 da Rússia durante um teste em 2015, capturado em um vídeo vazado que nunca foi destinado à exibição pública. O S-300, uma série de sistemas de mísseis de longo alcance de superfície para ar, tem sido integral às estratégias de defesa globais desde sua introdução no final dos anos 80, 1970. Reconhecido por sua capacidade de rastrear e atingir múltiplos alvos aéreos em várias altitudes, o S-300 foi amplamente exportado e conquistou uma reputação de confiabilidade. No entanto, os eventos de 2015 desafiaram essa noção. O vídeo vazado começa de forma rotineira, com a ignição do míssil e a ascensão inicial, projetando o sucesso usual de tal teste. De repente, as coisas tomam um rumo inesperado. O S-300 começa a apresentar falhas, lutando para ganhar altitude antes de falhar completamente. O míssil então reverte sua trajetória, despencando de volta à Terra em uma descida perigosa. O impacto espalha destroços, forçando o cinegrafista a parar de filmar e se abrigar. Ao retomar, a filmagem mostra uma densa nuvem de fumaça envolvendo o local, sinalizando um grave incidente. O sistema S-300 tem sido um alicerce da defesa aérea para muitas nações. Sua implantação em vários pontos geopolíticos destaca sua importância estratégica. No entanto, essa falha específica destaca os desafios e imprevisibilidades associadas à tecnologia avançada de mísseis. Mesmo os sistemas mais confiáveis podem apresentar falhas críticas, ressaltando a necessidade de testes contínuos e aprimoramento. Este incidente serve como um lembrete de que os avanços tecnológicos em equipamentos militares estão repletos de desafios. Apesar dos rigorosos processos de testes e desenvolvimento, falhas podem e acontecem, gerando maior escrutínio e melhorias. O vídeo vazado da falha do S-300 ressalta as complexidades da tecnologia de mísseis e a busca incessante pela perfeição nos sistemas de defesa militar. Número 16. O novo drone stealth da Rússia, o Hunter. Revelado em 23 de janeiro de 2019, o mundo da aviação foi surpreendido quando um vazamento notável chamou a atenção de todos. Uma fotografia do novo drone stealth da Rússia, conhecido como o OTNC ou Hunter, apareceu online. Este não era um drone qualquer. O OTNC representa um salto significativo na tecnologia militar russa. Similar em design ao renomado bombardeiro stealth americano B-2, ele possui capacidades que poderiam potencialmente alterar a dinâmica do poder aéreo global.
Capturado no aeródromo coberto de neve de Nova Sears, este drone imponente pesa aproximadamente 20 toneladas, tornando-se um jogador formidável no campo. O design do OTNC é otimizado para reduzir a visibilidade no radar, aprimorando seu papel em operações secretas e ataques estratégicos. O desenvolvimento do OTNC faz parte da estratégia mais ampla da Rússia para modernizar suas capacidades militares. Espera-se que o drone complemente aeronaves tripuladas, fornecendo suporte em missões complexas que exigem furtividade e precisão. Seus recursos avançados, como capacidades de voo autônomo e a capacidade de carregar uma variedade de armas, fazem dele uma adição versátil ao arsenal aéreo da Rússia. O que torna essa foto vazada ainda mais intrigante é o momento e as especulações subsequentes. Houve teorias de que o Ministério da Defesa da Rússia poderia ter vazado a imagem deliberadamente, pois começaram a divulgar testes programados para veículos aéreos de combate não tripulados. O OTNC passará por uma série de testes e modificações antes de se integrar totalmente à estratégia de defesa da Rússia. Esse vazamento não apenas mostra os avanços tecnológicos da Rússia, mas também destaca a mensagem estratégica envolvida nas comunicações militares. Número 17. Escola de Cadetes Russa. Treinando os jovens nas remotas regiões da Rússia, na Escola de Cadetes General Yala, em Stavropol, vazaram fotografias que revelaram uma realidade surpreendente. Essas imagens, que não eram destinadas ao público, capturam jovens cadetes, alguns com pouco mais de 10 anos, passando por rigoroso treinamento militar, vestidos com uniformes militares e portando rifles de assalto. Esses estudantes não estão apenas aprendendo as matérias básicas de matemática e ciências, eles estão sendo preparados para a prontidão militar. A escola, mais parecida com um campo militar do que com uma escola tradicional de ensino médio, opera sob um regime rigoroso durante o verão, com até 600 meninos e meninas e até 500 anualmente, passando por treinamento intensivo, que inclui o manuseio e manutenção de rifles, treinamento tático e técnicas de autodefesa. O sistema de escolas de cadetes na Rússia tem profundas raízes históricas, sendo estabelecido durante a era soviética. Essas escolas tinham como objetivo instilar disciplina, patriotismo e habilidades militares nos jovens estudantes. Hoje, elas continuam a desempenhar um papel significativo na preparação da juventude para futuras carreiras militares. O currículo é uma mistura de matérias acadêmicas padrão e treinamento militar especializado, refletindo uma abordagem única de educação que enfatiza a aptidão física, o trabalho em equipe e a resiliência. Apesar do ambiente regimentado, esses jovens cadetes demonstram notável resiliência e adaptabilidade. O treinamento é projetado para prepará-los para vários cenários militares, desenvolvendo habilidades cruciais para seus futuros papéis nas Forças Armadas. Embora essa preparação intensa tenha seus críticos, que argumentam que ela coloca uma pressão excessiva nas mentes jovens, ela continua sendo um alicerce da abordagem da Rússia para construir uma força militar robusta e disciplinada. A Escola de Cadetes oferece um vislumbre da futura geração de soldados russos, destacando o compromisso contínuo da nação com a prontidão militar. Número 18. O porta-aviões da China. Um vislumbre das ambições navais. Quando a China Shipbuilding Industry Corporation vazou inadvertidamente uma imagem de seu mais recente porta-aviões, o Tipo 2, nomeado Fuan, causou um grande alvoroço nas comunidades militares internacionais e nas redes sociais. Não era apenas um navio qualquer, era um monstro de 70 mil toneladas, pronto para remodelar o equilíbrio naval, especialmente em comparação com o único porta-aviões da Rússia e rivalizando com o super porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. O Tipo 002 Fujian, o terceiro porta-aviões da China, mas o primeiro a ser totalmente projetado e construído domesticamente, representa um grande avanço nas capacidades navais da China. Ao contrário de seus predecessores,
que eram baseados em designs soviéticos, o Fujian introduz tecnologias avançadas, incluindo catapultas eletromagnéticas, um recurso anteriormente exclusivo dos porta-aviões do Zeku Moriwa. Essa capacidade permite o lançamento de uma variedade mais ampla de aeronaves, melhorando significativamente a flexibilidade operacional do porta-aviões. As ambições navais da China têm crescido de forma constante na última década. O desenvolvimento do tipo 002 Fuan faz parte de uma estratégia mais ampla para expandir e modernizar suas forças navais. A introdução das catapultas eletromagnéticas, em particular, marca um avanço tecnológico significativo, pois esses sistemas são mais eficientes e menos intensivos em trabalho do que as catapultas a vapor tradicionais. Essa inovação permite uma implantação mais rápida e versátil de aeronaves, posicionando a China como uma potência naval formidável no palco global. A foto vazada exibia um deck moderno e elegante, equipado com armamentos de ponta e sistemas de radar, destacando o crescente domínio tecnológico da China em capacidades de guerra. Embora a imagem tenha sido rapidamente removida pela empresa de construção naval, o instantâneo já havia se tornado viral, alimentando especulações e discussões sobre as futuras estratégias navais da China. A rápida disseminação da foto destaca o interesse e a preocupação globais em relação aos avanços militares da China e suas potenciais implicações para a dinâmica de segurança internacional. Número 19. Trooping the Color. Um erro real. No meticuloso mundo das tradições cerimoniais britânicas, cada detalhe é planejado à perfeição. No entanto, durante o evento Trooping the Color, de 1970, uma cerimônia prestigiosa para marcar o aniversário oficial da Rainha Elizabeth II, ocorreu um incidente inesperado. Isso foi capturado em uma foto que não deveria ser vista pelo público. A imagem captura vividamente um soldado desmaiando justamente quando a rainha passou a cavalo. A fotografia mostra um dia claro e ensolarado, com a rainha vestida com traje cerimonial completo, montada em seu cavalo com postura régia. Ao lado dela, um guarda, parte da formação que alinhava a rota do desfile, de repente desmaia. O momento não poderia ser mais dramático, com a rainha a poucos metros de distância, mantendo sua compostura enquanto o soldado desabava no chão. Trooping the Color é uma tradição centenária que remonta ao século XVII. Trata-se de uma cerimônia elaborada envolvendo centenas de soldados, cavalos e músicos. O evento é uma exibição de pageantry britânica em seu melhor, atraindo grandes multidões e atenção internacional. O incidente de desmaio adicionou um elemento humano inesperado à execução impecável da cerimônia, lembrando os espectadores das exigências físicas impostas aos soldados participantes do evento. Especulações surgiram sobre as razões para o seu desmaio. Seria o calor intenso, o peso do uniforme ou talvez uma condição médica? Embora a causa exata permaneça desconhecida, incidentes como esse destacam a resistência física e mental exigida daqueles que servem nas Forças Armadas. A imagem serve como um lembrete comovente da dedicação e dos desafios enfrentados pelos militares, mesmo durante deveres cerimoniais. Número 20. A bandeira nazista da Austrália. Uma exibição chocante em 2007. Uma foto vazada causou indignação global. Ela mostrava tropas australianas no Afeganistão com uma bandeira nazista presa ao veículo. Isso mesmo, uma bandeira nazista com a suástica tremulando no vento do deserto enquanto patrulhavam. Não foi apenas uma escolha ruim. Isso gerou um clamor mundial devido à dolorosa história associada a esse símbolo. As forças de defesa australianas agiram rapidamente, com a ministra da Defesa da época, Maurice Payne, denunciando publicamente o incidente e classificando a exibição da bandeira nazista como completamente inaceitável. A imagem provocou uma forte resposta das comunidades de todo o mundo, particularmente das pessoas afetadas pelas atrocidades cometidas sob o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que perderam familiares nas mãos dos nazistas e sofreram dores inimagináveis.
O uso de tal símbolo por militares, especialmente aqueles envolvidos em missões de paz e reconstrução, foi visto como profundamente ofensivo e contrário aos valores de respeito e honra que o exército australiano busca manter. Esse incidente serviu como um lembrete claro da importância de manter o profissionalismo e a sensibilidade cultural nas operações militares. Esta bandeira contradizia completamente os valores do exército australiano, conhecido pelo compromisso de servir com honra e integridade. Os soldados envolvidos foram disciplinados, reforçando que símbolos de ódio não têm lugar nas forças armadas de qualquer nação, especialmente em uma envolvida em missões de paz e reconstrução no exterior. A ação rápida e decisiva tomada pelas forças de defesa australianas ressaltou o compromisso de manter esses princípios e evitar incidentes semelhantes no futuro. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!